Olá, Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu tenho uma convidada especial que vai falar sobre um tema especial. E esta convidada é a Daniela Cunha, que é terapeuta EFT, que é também uma pessoa altamente sensível. Nós já fizemos alguns trabalhos juntas sobre a alta sensibilidade e o tema é a EFT, Emotional Freedom Technique. Então, eu vou passar agora para a Daniela, para que ela se apresente, para que ela fale um pouquinho dela, inclusive como pessoa altamente sensível, né? E depois a gente vai começar a conversar sobre a EFT e sobre a EFT voltada para a alta sensibilidade. Daniela, muito obrigada por estar aqui, né? Mais uma vez a gente gravando juntas, não é? E eu queria que você começasse, então, se apresentando e falando um pouco sobre você. Oi, Rosalira. Pois é, gratidão pelo convite. Eu gosto muito de fazer trabalho junto assim com você. Tem gente que pergunta, mas como que você encontrou a autossensibilidade? Como que você encontrou a Rosalira? E é engraçado, né? Porque na época eu estava criando um produto de desenvolvimento pessoal chamado Vida Criativa. Aí pesquisando sobre criatividade foi que eu encontrei a informação que existia o traço. Pessoas altamente sensíveis. E aí eu li muita coisa em inglês, né? Fiz o teste, vi que eu era altamente sensível e fiz o teste também das introvertido, extrovertido, vi que eu era extrovertida. E depois de ler muito conteúdo gringo em inglês, eu fui ver se tinha alguém em português falando sobre isso, se tinha alguém no Brasil. E aí eu achei você, e foi muito engraçado, porque eu estava em Recife na época, hoje eu moro em São Paulo, e aí eu falei, deixa eu ver onde é que essa pessoa tá. Aí quando eu olhei, eu falei, nossa, Recife, né? E aí eu entrei em contato com você e achei uma coincidência incrível, assim, que a pessoa que eu encontrei na internet falando sobre o assunto estava em Recife. Então, isso possibilitou que a gente pudesse se encontrar pessoalmente, falar sobre o assunto pessoalmente, e foi muito legal. E a gente até fez um trabalho presencial, né, com outras pessoas, assim, e é sempre muito interessante ver a descoberta, quando as pessoas descobrem pela primeira vez que são altamente sensíveis, é muito legal, porque é como se encaixasse tudo, né? As pessoas têm aquela sensação, agora eu entendo por que eu sou assim, né? E, e aí, depois que eu descobri que eu sou altamente sensível, realmente eu olho as coisas por um outro prisma, né? Um prisma de até mesmo de ter uma empatia diferente pelas pessoas que não são, né? Às vezes até a gente julga um pouco as pessoas como insensíveis, mas na verdade a gente não tem muito essa ideia de que a gente é sensível, muito sensível. Então, quando a gente tem essa percepção, a gente até consegue olhar para quem não é tão sensível de um outro jeito, né? Eu sempre chamo atenção para o fato de que, na verdade, é quase como se vivêssemos em mundos diferentes, na medida que o que a gente capta do mundo é muito diferente. Então, esperar que a outra pessoa tenha as mesmas reações, né? E se sentir magoado quando a outra pessoa reage de uma maneira diferente daquela que a gente esperava, é pouco produtivo, porque são percepções de mundo muito distintas. Pois é, e essa descoberta é muito legal. E aí, quando eu descobri isso, eu já estava no mundo do desenvolvimento pessoal, né? Mas é porque é muito comum, né, para pessoas altamente sensíveis cair em um tipo de trabalho onde você quer cuidar do outro, quer entender mais o outro. E eu originalmente me formei em turismo, trabalhei um tempo na aviação, na hotelaria, mas sempre tive esse lado paralelo de estudo de psicologia, desenvolvimento pessoal. E na época que eu te conheci, eu estava trabalhando com coaching,
eu já usava essa técnica, né, que EFT, que é uma sigla do inglês, Emotional Freedom Technique, que quer dizer uma técnica de liberação emocional. Só que eu trabalhava com o coaching e dentro do coaching eu inseria essa técnica justamente para quando a gente precisasse, né, modificar algum bloqueio emocional ou crença também, porque a AFT a gente usa também para identificar e remover, né, desfazer crenças limitantes, associação de pensamento. E só que depois de uns anos trabalhando com isso, foram minhas próprias alunas que disseram: Dani, tem muito a ver com você, FT. Seria muito legal se você fosse, assim, terapeuta mesmo de FT, assim, especializada, né? E foi até por indicação das minhas alunas que eu fiz a formação de EFT. E hoje eu faço o contrário. Hoje o carro-chefe do meu trabalho é o trabalho emocional de liberação, é a EFT. E o coaching, ele vem como uma segunda ferramenta, né? O coaching eu uso como entregar essas ferramentas para as pessoas poderem desenvolver uma nova habilidade, para elas criarem um plano de ação, colocar em prática. Mas, assim, o principal da transformação das pessoas é realmente a liberação emocional. E me diz uma coisa, como você percebe que a EFT faz esse trabalho, né? Ajuda as pessoas a liberarem traumas, crenças limitantes, inseguranças, ansiedade? Como é que você percebe esse trabalho? Falando um pouco mais sobre o que é a AFT, é uma técnica que combina estímulo dos pontos da acupuntura ou meridianos, né? Pode chamar também de pontos meridionais. Quem conhece a acupuntura sabe que tem pontos assim pelo corpo inteiro. Mas os pontos que a gente usa são muito simples, não sou eu que toco na pessoa, mas é a pessoa que toca nela mesma, né? A gente usa, em inglês também eles chamam de tapping, né? Que significaria pancadinhas ou tapinhas, assim, é bem de leve, a gente vai batendo nos pontos, são pontos geralmente no rosto mesmo assim, no corpo a gente tem aqui, tem um outro aqui embaixo do braço, então são lugares muito simples e por isso que possibilita também que a gente faça online, porque eu vou tocando em mim, a pessoa vai me imitando, né? E esses estímulos dos pontos no corpo, eles tanto têm uma parte energética, que é de desbloqueio, que é como a acupuntura trabalha também, né? Quando a gente tem esses bloqueios emocionais que ficam no corpo registrados, a gente tem um bloqueio energético também nesse caminho dos meridianos, onde passa a energia. E quando a gente estimula os pontos, a gente ajuda a desbloquear. Mas, além disso, esses toques nos pontos, eles também são físicos no sentido de liberação de hormônios. Então, a gente diminui o cortisol, o hormônio do estresse, a gente aumenta os hormônios do bem-estar, as endorfinas. Isso vai ajudar com que as pessoas fiquem mais relaxadas e a gente baixa mais a guarda, né? Porque para a gente fazer uma liberação emocional, de liberar um bloqueio emocional, um trauma, um medo, uma ansiedade, a gente precisa acessar, né, esse medo, essa ansiedade. Eu costumo dizer que é como limpar a casa, assim, a gente quer a casa limpa, mas é chato ter que subir a poeira, né, mexer na sujeira mesmo. E emocionalmente é a mesma coisa, a gente precisa acessar essa emoção e a gente tem como se fosse dentro da gente uma defesa natural, porque a gente não quer sentir dor, a gente não quer entrar dentro de memórias doloridas, então o consciente da gente evita, né? Quando a gente usa os toques dos pontos, que libera esse hormônio que relaxa, o nosso consciente ele baixa mais a guarda e a gente consegue se abrir mais e acessar mais o inconsciente. E aí descobrir e identificar onde estão esses bloqueios, esses traumas, porque a própria palavra diz inconsciente. Então está inconsciente, a gente não sabe. Então a gente tem que fazer esse mergulho, né, no inconsciente para poder encontrar isso que a gente não sabe. E aí, uma vez que a gente encontra, junto com esses estímulos dos pontos meridionais, a gente usa frases. Essas frases, elas são psicoterapêuticas, mas elas têm um formato, como se fosse assim o formato da PNL, mais ou menos,
porque é uma forma de programação neurolinguística, só que quando a gente fala assim, PNL, a gente está acostumado muito com aqueles métodos que não olha para o negativo, né? Mas usa afirmações como se fosse apenas de programação mesmo. Mas na FT, a gente trabalha com a desprogramação e não com a programação. A gente vai encontrar no psiquismo, assim, no inconsciente, essas crenças limitantes, esses medos, esses traumas, e a gente vai limpar, a gente chama de limpeza, porque é justamente desprogramar mesmo, assim, como se fosse um programa que está rodando ali muito antigo no fundo do inconsciente, gerando esses gatilhos emocionais que travam a gente. Então, a gente desprograma mesmo eles. Bom, eu respondi como é que a FT funciona para qualquer pessoa, né? Uhum. Mas um pouco antes da gente entrar mais especificamente nas fases, eu tenho a formação em EFT, não como terapeuta, né? Uso a EFT como você usava antes, né? Eu uso a EFT dentro de alguns processos de coaching, na medida em que eu acho necessário, na medida que também o cliente se abre para essa possibilidade, porque você sabe que para pessoas extremamente racionais, a ideia da técnica é surpreendente, para dizer pouco, né? Mas, então, uma das coisas que me chama a atenção é a rapidez com que a técnica costuma agir. A forma como o bloqueio costuma aparecer rapidamente, né? E também a forma como a liberação acontece relativamente rápido, se você considerar, por exemplo, que a expectativa de uma terapia tradicional é que você passe anos em torno daquele. Então, eu queria saber uma coisa, da tua experiência, como é que isso acontece muito com as pessoas com quem você trabalha? Essa rapidez, você está dizendo? Uhum. Sim, eu percebo que tem pessoas que são mais rápidas mesmo. Tem pessoas que respondem muito rápido. Já tem pessoas que demoram mais, assim, às vezes, ou porque a pessoa está muito presa realmente, muito apegada naquela emoção, ou porque eu vejo que tem pessoas que são mais complexas mesmo. A forma da pessoa pensar tem uma complexidade, porque como a gente usa uma forma muito linguística, né? A gente vai usar a linguagem que a pessoa usa. Então, às vezes, a pessoa ela não é muito prática, ela não é muito. Ela não simplifica muito o pensamento daí. Então, na hora que a gente vai usar as frases, às vezes demora, porque é como se a gente tivesse. Sabe como eu me sinto, às vezes? Sabe aquela coisa do novelo que está embaralhado? E você vai tentando desatar os nós, né? Então, às vezes, demora um pouco mais. Mas tem pessoas que elas têm uma estrutura de pensamento, assim, mais direto ao ponto mesmo. É a forma da pessoa pensar. E eu sinto que essas pessoas, elas são mais fáceis da gente achar quais são as frases que impactam aqueles gatilhos emocionais. E eu vejo que limpa muito mais rápido, né? Eu sinto assim, na minha experiência. Você falou em novelo, né? E para mim a imagem que vem é a da cebola. Né? É como se a pessoa tivesse um tema que ela apresenta como sendo o problema da vida dela, e você vai trabalhando, e a cada rodada, né, mais uma coisinha da casca, até achar realmente o miolo desta cebola. Porque muitas vezes a gente crê que está empacado em um tema, e na verdade é apenas a forma como uma coisa mais profunda aparece. Mas eu interrompi você quando você estava começando a pensar na relação entre EFT e autossensibilidade. É interessante, assim, a autossensibilidade como a gente sente muito, né? Então, assim, o nosso mundo emocional, realmente, ele é muito importante, né, pra gente, assim.
ele é muito significante e a gente sente as coisas de uma forma muito profunda mesmo, né? Então, eu acredito que para as pessoas altamente sensíveis é muito importante fazer esse tipo de técnica de limpeza mesmo, porque é como se fosse uma né? É como se fosse tomar banho, é como se fosse um jardim que você tem que estar limpando ali. Então, eu acho que é mais importante ainda. E essa rapidez que você cita da técnica de você perceber como funciona rápido, por sermos altamente sensíveis, quando a gente experimenta a técnica, a gente tem uma facilidade maior também de sentir o efeito dela. Então, tem um certo teste que eu gosto de fazer, que é assim, eu peço para as pessoas só tocarem nos pontos, sem falar nada, sem trazer nenhum tema, sem só tocar nos pontos, fazer uma rodada. E aí eu pergunto assim, você sentiu alguma coisa? Tem gente que diz que não sentiu nada. E tem pessoas que já sentem, assim, muita coisa, só de tocar nos pontos. Então, é como se fosse um teste que eu faço para sentir qual é o nível de sensibilidade mesmo das pessoas, né? E, geralmente, quem é altamente sensível, sempre a pessoa sente logo, né? A pessoa fala logo, eu senti, aí já descreve um monte de coisa, né? Senti uma vibração, senti, ou então a pessoa relaxa muito, se acalma, já sente sono, já tem uma mudança emocional de imediata só de tocar nos pontos. Eu acho bem interessante assim a resposta que as pessoas altamente sensíveis têm com essa técnica. E com relação, por exemplo, à questão do estresse, você falou do cortisol, das endorfinas, e o estresse é um grande calcanhar de Aquiles, é um grande calo para as pessoas altamente sensíveis, porque a gente se estressa com mais rapidez. Como é que a EFT age com relação ao estresse? Eu, assim, se eu puder recomendar, né, eu recomendo as pessoas usarem todos os dias. Porque quando a gente faz um processo terapêutico com um terapeuta, é como se fosse uma sessão normal, né? Assim, uma vez por semana, você se encontra com o terapeuta, você traz aquelas questões. Mas a FT é uma coisa muito simples de aprender, muito fácil e que dá para usar todo dia, né? Então, quanto mais você usa em você mesmo, se auto-aplicando, seja nos momentos que acontecem os estresses, ou, por exemplo, fazer quando acorda, antes de começar um dia, ou fazer antes de dormir, para realmente relaxar e ter uma noite mais tranquila, ou até limpar o excesso de pensamentos, né? Os pensamentos negativos. Eu acho que isso pode ser uma ferramenta muito aliada mesmo. Aliada de ser, assim, companheira do dia a dia para uma pessoa que tem essa constância mesmo, né, de estresse. Na verdade, você está falando, eu estou pensando aqui, por exemplo, ao final do dia, uma rodada para exatamente liberar o dia, digamos assim. Deixar ir as coisas que aconteceram, que ficam rodando no nosso disco rígido. Exatamente. E assim, se eu puder acrescentar também, porque a pessoa altamente sensível, aí você vai me corrigir se eu falar alguma coisa que não é, tá? Mas ela tende a complexibilizar as coisas. Quando você vai falar para uma pessoa altamente sensível fazer uma rodada sozinha de FT, ela já vai, sabe, ficar imaginando, ficar pensando, ficar dizendo que não tem tempo, ficar dizendo que. Calma, né? É assim. Você pode fazer uma rodada super simples. Você não precisa formar frases super complexas. Você não precisa fazer várias rodadas. Você pode fazer uma única rodada, apenas com o nome de uma única emoção, e já vai funcionar super bem, né? Não precisa ficar já pensando que vai ser uma hora de rodada com frases complexas, né? Não, negócio simples. Já é muito bom para isso que você falou, né? De limpar o dia. Limpar o dia é uma pré-condição, né? Para você não levar o estresse de um dia para o dia seguinte e ir acumulando esse déficit, né? Em termos da energia, como fala o Gary Craig. E
a outra coisa, né? Eu estou aqui pensando a partir dos grandes temas, digamos assim, para as pessoas altamente sensíveis. Um deles a gente falou que é o estresse, né, e o excesso de estímulos que se absorve, mas um outro grande tema é a questão da autoestima. Como é que se usa a EFT nestes casos? Das crenças limitantes que você falou, da autoestima. Quando a gente pensa, geralmente, quando a gente trata a autoestima, a gente vai tentar puxar esse fio, né? Puxar esse fio que eu digo assim, ir em cenas mais antigas do passado, identificar, assim, causas, porque muitas vezes existe uma reprodução. Aconteceu alguma cena, algum episódio mais antigo, e aquilo se reproduz ao longo dos anos. Então, às vezes, a gente está limpando um episódio que aconteceu esse mês ou há 3 anos atrás, mas às vezes aquilo ali é só uma reprodução de um padrão mais antigo que a pessoa tem, né? Então, geralmente, questões de autoestima, a gente busca fazer o máximo que a gente puder, esse descascar realmente de cebola, né? Vai procurando a primeira camada, a segunda, a terceira, até chegar realmente nesse miolinho, para a gente limpar o miolo mesmo. E a questão da ansiedade, digamos, a ansiedade diante de outras pessoas, que é outro tema, outro calcanhar de Aquiles, outra dor, né, que costuma acompanhar as pais. Aí eu sou introvertida, eu preciso falar em público, aí eu começo a gaguejar, eu começo a suar e não consigo. Dá para a gente apelar para EFT? Dá. A EFT funciona de todas as formas, né? Tanto vai funcionar nessa camada mais externa da cebola, né? Tipo, se a gente pode pegar um caso específico, tipo, sei lá, a pessoa vai ter que falar amanhã, e ela tá ansiosa, e ela tá nervosa, e a gente trabalhar só esse nervosismo, só essa ansiedade, e já funciona, né? Ela vai... A tendência é que ela vai ter um decréscimo, assim, de ansiedade. Às vezes acontece é bem legal, assim, às vezes a gente está trabalhando uma coisa bem superficial, tipo isso, estou com ansiedade, e de repente a pessoa tem dá um estalo, assim, ela fala, nossa, mas por que eu estou tão nervosa? É tão simples, era para ser só isso, por que eu estou dando tanta importância? Às vezes tem uns cliques assim. E às vezes a gente trabalha nessa superfície, né? Vamos trabalhar só a ansiedade que você vai falar amanhã. E pode vir no meio da rodada um insight, uma lembrança, uma memória, e a gente pode ser arremetido para essa causa mais profunda, né? E aí a gente trabalhar essas coisas mais profundas também. Só que cada pessoa tem um tempo, né? Tem pessoas que já vai da camada da cebola de fora, já acessa muito rapidamente coisas profundas e antigas, e tem pessoas que a gente vai precisar descascar mais. Mas mesmo que a gente trabalhe só o superficial para uma coisa imediata do dia a dia, ainda assim já tem um resultado, porque diminui mesmo, né? A carga emocional, a pessoa fica mais tranquila. É que eu acho assim, tem uma diferença. Uma coisa é o alívio. Tipo assim, aliviei. Estou me sentindo bem. Outra coisa é a cura, né? É a eliminação da causa. Então, são duas coisas diferentes. Então, o alívio, ele é muito fácil, muito rápido de encontrar. Basta você fazer a técnica, você alivia ali. Mas é claro que a gente sabe que aquilo vai voltar, porque é um padrão. Agora, se for para curar, a gente cura. Só que aí é um trabalho com mais paciência, com mais persistência, né? E por fim, assim, aí eu queria a tua opinião. Eu creio que onde mais a EFT pode ajudar as pessoas altamente sensíveis é com a nossa emocionalidade. E isto por quê? Porque essa emocionalidade, que é tão intensa, tende a gerar muitas mágoas. Porque muitas vezes a gente se sente pouco acolhido, incompreendido, decepcionado, esperava uma reação, a reação foi diferente. E
Então, isso acumula mágoas e ressentimentos. E eu acho que esse é talvez o maior dos dramas, digamos assim. E eu penso que é onde mais a EFT pode nos ajudar a soltar essa carga emocional daquilo que nos feriu. A EFT, ela é isso, né? Ela é uma técnica de liberação emocional mesmo. Ela é uma técnica que existe para isso, para liberar a carga emocional. Então, se as pessoas altamente sensíveis, elas têm mais, vamos supor assim, mais carga emocional ou uma carga emocional mais profunda, né? Ou a carga emocional bloqueia mais ela do que uma pessoa que não é altamente sensível, então é óbvio, assim, para mim, justamente a técnica de liberação emocional é a técnica para a pessoa usar mesmo, porque precisa, né? Precisa mesmo liberar essa carga. Sim, para poder viver mais leve, mais feliz e tudo mais. Dani, aí eu queria pedir para você fazer uma rodada conosco. Legal, vamos sim. Então, vamos começar fazendo uma rodada. Você queria acrescentar ainda alguma coisa que você acha importante sobre essa relação alta sensibilidade e EFT? Não, eu acho que é isso mesmo que a gente falou. Depois, quem estiver assistindo o vídeo, se tiver alguma pergunta, né, mais específica, pode trazer. Mas eu acho ótimo a gente fazer uma rodada. Começar com uma rodada. Vamos lá. Você. Tá, você quer que eu apresente os pontos ou a gente vai já fazer? Acho que apresenta, né, para as pessoas entenderem um pouquinho e a gente começa com uma intenção apenas. Tá. A gente tem aqui o ponto do karatê, né? Que é aqui na mão, assim. A gente geralmente essas batidinhas a gente pode dar com um dedo só, 2 dedos, a mão toda. E não tem mão certa, pode ser mão direita, mão esquerda, tanto faz. Pode até alternar, né? Às vezes tem pessoas que dizem, eu tô cansado, aí bate com o outro, tá tudo bem, né? Nesse ponto do karatê, a gente costuma usar aquilo que a gente chama de frase de preparação, né? É uma frase que só de falar ela já libera bastante coisa, já deixa a mente mais propensa para as frases que a gente vai falar depois. Então, geralmente, a gente faz 3 frases de preparação aqui. Tem uma formulinha, né? Que é como se fosse assim, mesmo que eu esteja sentindo, e a gente fala o nome da emoção, a gente pode dizer eu me aceito profundo e completamente, pode dizer eu me perdoo profundo e completamente, pode dizer eu me amo profundo e completamente. Então, a gente, com essa aceitação, com esse perdão, a gente já abre um caminho para muita coisa, né? E aí depois a gente vem para o topo da cabeça, tem um ponto aqui, tem outro entre a sobrancelha e o nariz, também, assim, pode ser um lado ou outro, né? Tanto faz. Ao lado do olho, aqui, na têmpora, embaixo do olho, em cima do ossinho, entre o nariz e a boca, no queixo, embaixo da clavícula e embaixo da axila, na linha do mamilo ou na linha do sutiã. Né? São esses os pontos que a gente usa. Você quer trazer um caso, uma cena ou... Eu acho que seria a questão mesmo da autossensibilidade, né? Mesmo que eu tenha dificuldades com o traço, ou eu tenho essa dificuldade, ou eu tenho essa emoção, não sei, estou pensando agora. Você que atende bastante pessoas com autossensibilidade, quais são as principais queixas que elas trazem logo no início, assim? Exatamente a autossensibilidade, no sentido de ser diferente, sentir-se diferente. Mas aí o fato delas se sentirem diferentes faz com que elas sintam tristeza, elas se sentem... Qual é a emoção maior? Assim? Elas têm raiva delas mesmas? Ou... A emoção maior é a tristeza. Mesmo que eu me sinta... Estou pensando já em termos da frase de preparação, né? Mesmo que eu me sinta tão diferente das outras pessoas, eu me amo, eu me aceito. É porque assim... Esse choque de
sentir-se diferente é um choque de sentir-se não aceito pelas outras pessoas e por si mesmo. Sim. Porque há uma comparação, e na comparação as pessoas dizem, eu gostaria de não ser assim. Eu gostaria de ser como as outras pessoas. Então, eu não queria chamar de rejeição, porque é muito forte, e nem em todos os casos a pessoa se sente como a rejeição. É mais a não aceitação, a não compreensão. Tá, então vamos lá. Vamos fazer, como é que a gente faz? Eu falo, você repete? Ok. Aí eu espelho você. Tá, então vamos lá. Mesmo que eu me sinta muito diferente... Mesmo que eu me sinta muito diferente... Por ser altamente sensível... Por ser altamente sensível... Me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza... Mesmo que eu sinta essa tristeza... Por me sentir tão diferente... Por me sentir tão diferente... Eu me perdoo. Eu me perdoo. Profundo e completamente. Profundo e completamente. Mesmo que seja difícil para mim... Mesmo que seja difícil para mim... Eu me aceitar sendo altamente sensível... Eu me aceitar sendo altamente sensível... Eu escolho me amar. Eu escolho me amar. Profundo e completamente. Profundo e completamente. Eu tenho muita sensibilidade. Eu tenho muita sensibilidade. Eu sinto tudo com muita profundidade. Eu sinto tudo com muita profundidade. Isso é difícil para mim. Isso é difícil para mim. Eu não queria ser assim. Eu não queria ser assim. Eu me sinto muito diferente dos outros. Eu me sinto muito diferente dos outros. Eu me sinto muito distante de todo mundo. Eu me sinto muito distante de todo mundo. Eu não queria ser assim. Eu não queria ser assim. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Isso me dá uma tristeza. Isso me dá uma tristeza. Eu sinto essa tristeza. Eu sinto essa tristeza. Eu sinto muita sensibilidade. Eu sinto muita sensibilidade. Eu fico sobrecarregada. Eu fico sobrecarregada. É muito difícil sentir tudo isso. É muito difícil sentir tudo isso. Eu me sinto muito diferente de todo mundo. Eu me sinto muito diferente de todo mundo. Isso me dá uma tristeza. Isso me dá uma tristeza. Eu sinto essa tristeza. Eu sinto essa tristeza. Essa tristeza. Essa tristeza. Essa tristeza. Essa tristeza. Respira. E agora a gente respira, se observa. Observa o que está sentindo. Observa se mudou alguma coisa do que estava sentindo antes da rodada. E observa se veio alguma outra emoção, se surgiu algum pensamento, alguma imagem, alguma memória. E aí, aquilo que surgir, né, a gente vai trazer para uma próxima rodada. Você chegou a sentir alguma coisa? Sim. Claro que essa questão me toca menos, porque é algo que eu venho trabalhando há muito tempo, né? Mas, assim, a circulação da energia, né? A diminuição do nível de estresse é absolutamente perceptível. É impressionante o poder da EFT. É algo... Tem um outro professor da EFT chamado Dawson Church. Ele escreveu que, sabe quando a gente assiste aqueles filmes americanos que tem aquela bola, um globo com neve dentro, que você faz assim, aí chacoalha. Aí quando a gente faz uma rodada de EFT, é como se a gente chacoalhasse, né? Fica tudo um pouco assim, suspenso, né? As emoções ficam um pouco até misturadas, assim. Então a gente precisa depois deixar tudo aquilo decantar, né? Depurar. Depurar, exatamente. Mas é realmente maravilhoso. Eu costumo, como eu te disse, costumo recomendar, costumo usar, principalmente quando eu trabalho com grupos, porque também eu sinto que há uma energia interessante quando há mais de uma pessoa fazendo EFT juntas. Mas é realmente um grande instrumento para os pais. E estou muito feliz, Daniela, que você esteja se dedicando exclusivamente a EFT. Quem estiver assistindo o vídeo, né, que quiser aprofundar, a Daniela vai deixar os contatos dela, vou deixar na descrição do vídeo, né, para quem quiser entrar em contato diretamente com a Daniela, conhecer mais a técnica, marcar uma sessão, qualquer coisa. Né. Eu realmente recomendo
esse tipo de trabalho para os altamente sensíveis. E Dani, muito obrigada de novo. Agradeço também, de novo. É sempre uma maravilha a gente trabalhar juntas, é sempre um bate-bola que flui muito bem. É, muito gostoso. Então, muito obrigada. E se quiser outra vez estar no canal para falar de EFT ou para falar de outra coisa, está aberto, né, para vocês. Será sempre muito bem-vinda. Gratidão. E quem estiver assistindo e tiver uma sugestão de um tema para a gente fazer também, pode deixar aqui no comentário. Pode ser, a gente pode aprofundar algum tema, né, tanto do impacto disso sobre os altamente sensíveis, como também como a EFT pode ser usada para ajudar a lidar com esse tema específico. É uma ótima ideia. Sim. Ok. Bem, paz. Este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira e, como sempre, eu espero que o conteúdo tenha sido útil. Como sempre, também eu peço que, se você gostou, clica no botão que vai aparecer aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho e, melhor ainda, se conhecer alguém altamente sensível que tem dificuldades em lidar com alguns dos temas que a gente tratou aqui, por favor, compartilhe este vídeo e nos ajuda a difundir informação de qualidade sobre alta sensibilidade e desenvolvimento pessoal aqui no Brasil. Muito obrigada por ter nos assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau. Eu ia só desligar o vídeo e aí cliquei no botão errado. Parece que ainda está gravando, né?